Olá, é muito bom te ter de novo aqui neste canal. Espero que as mensagens e as experiências passadas aqui venham edificar a sua vida, venham te fortalecer cada dia mais e mais na fé. E que a mensagem de hoje não seja diferente, que ela venha trazer transformação para a sua vida e venha trazer refrigério para o seu coração. Em um outro vídeo eu falei a respeito daquele episódio do Felipe, né? Que eu falei pro Felipe, eu não vou pecar, Felipe, eu vou fazer tudo certinho, eu não vou errar. E o que me motivou a ter esse tipo de pensamento, né? Isso aí não brotou do nada, esse eu não vou pecar, eu não vou errar, eu não quero fazer as coisas erradas. Brotou da seguinte questão. Nesse período, né, estava vivenciando ali, né, uma fervorosidade muito grande na minha caminhada, e em um determinado momento eu vi alguém muito importante, né, nesse meio cristão dizer a seguinte coisa: não tenha medo do diabo, tenha mais medo do pecado, porque só através do pecado é que o diabo pode atingir sua vida. Então, se você não tem pecado, o diabo não vai atingir a sua vida. Eu falei, muito interessante isso que ele falou, porque até a mesma palavra diz, maldição sem causa não encontra pouso. O inimigo, ele é um ser legalista, ou seja, ele precisa de alguma brecha para poder atingir a nossa vida. Isso é o que nós chamamos de legalidade. E como eu posso tirar essas legalidades da minha vida? Não pecando. E como eu não peco? Fazendo tudo corretamente. E aí eu fiquei com o seguinte pensamento: como é que eu posso tirar essa legalidade então da minha vida, não dar esse lugar para o inimigo atingir a minha vida? Porque eu havia visto muitas coisas ruins acontecendo com pessoas assim, né? O inimigo levantando assim armadilhas muito ardilosas para atingir a vida de certas pessoas. E eu falei, não, isso não vai acontecer comigo. E era isso que eu vinha falando com o Felipe, né? Felipe, eu não vou pecar, eu não vou errar. E o Felipe, você vai pecar, você vai errar. E eu, como isso? Não cabia na cabeça do Felipe o eu não pecar e eu não errar, e não cabia na minha cabeça o que eu ia errar e que eu ia falhar. Então eu fiquei pensando, como é que eu posso fazer então para não pecar? E aí eu tive a seguinte ideia: fazer uma oração pedindo para Deus a seguinte coisa: Senhor, eu não quero falhar, eu não quero errar, eu não quero desonrar o seu nome, porque havia em mim um grande temor a Deus, né? E o que seria esse temor a Deus que muitas pessoas falam? Um temor a Deus não é ter medo de Deus, mas sim um grande respeito, ou seja, um medo de ofender a Deus, sabe? Seja por pensamentos, seja por palavras, seja pelo nosso agir, seja pelo não agir quando nós deveríamos agir. Tudo isso a gente pode de alguma forma estar ofendendo a Deus, porque o primeiro e o maior mandamento é qual? Amar a Deus sobre todas as coisas. E eu fiquei pensando, como é que eu posso fazer para não desonrar a Deus, então, não pecar, não dar esse espaço para o inimigo atingir a minha vida? Ou seja, eu ia conseguir fazer todas essas coisas de uma vez só. E aí me veio a seguinte ideia de fazer essa oração: Senhor, eu não quero falhar, eu não quero errar. Então, se possível, Senhor, me tira o meu livre-arbítrio. Foi essa a minha oração. Por quê? Eu cheguei à seguinte conclusão de que se a gente tem livre-arbítrio, nós erramos por usar mal o nosso livre-arbítrio. E essa é a grande resposta àquela questão que muitas pessoas questionam. Se Deus é bom, se Deus existe, por que há tanta maldade no mundo? Por que acontecem tragédias, catástrofes? Por que isso? Por que aquilo? Essa pergunta, se é para pessoas que são inocentes, assim, que não entendem o porquê que está acontecendo, beleza, até que vai. Agora, se isso é um certo tipo de argumento que parte de pessoas que não depositam a sua fé em Deus, não acreditam nele e utiliza isso como forma de ataque ou de tirar pessoas da presença de Deus ou fazer com que elas também não acreditem, para essas pessoas não serve resposta nenhuma. Para elas o vazio, o vácuo tá de bom tamanho, né? Porque essas pessoas não querem crer. Agora, para aqueles que querem entender, para aqueles que querem crer,
Exatamente esta a resposta, é o livre-arbítrio. Por quê? Se eu utilizo mal o meu livre-arbítrio, eu vou estar ferindo o outro. Ou seja, eu não quero trabalhar, eu quero ter certas vantagens por não trabalhar. E aí o que eu acabo fazendo? Eu vou e prejudico a vida do outro. Eu pego aquilo que não me pertence, e aí pegando aquilo que não me pertence, eu torno a minha vida mais cômoda. Só que é a vida do meu irmão. Eu estou prejudicando, pegando dele aquilo que não me pertence. E aí, com isso, eu acabo tornando do mundo um lugar ruim. Agora imagina, cada um fazendo o que quer nesse mundo, né? Indo lá e isso aqui vai... Eu não gosto daquela pessoa, aí a pessoa vai lá e mata o outro. Eu quero isso e eu vou adquirir muito lucro com isso. Mas com isso eu vou destruir a floresta inteira e com isso vai causar efeitos climáticos que vai trazer problema para a natureza e vai criar vendaval. E todo mundo, é Deus castigando, é Deus fazendo isso e culpa Deus, né? Quando não culpa Deus, fala, se Deus existe, por que está acontecendo tantas dessas coisas ruins? Está acontecendo por conta daquela lei, ação e reação. A pessoa foi lá, mexeu naquilo e como reação ela recebeu, né? Tipo, tudo que está indo, está voltando como uma consequência daquele ato. Então a pergunta não é se Deus existe, por que existem tantas coisas ruins. Se existe livre-arbítrio, por que as pessoas não utilizam esse livre-arbítrio de uma boa forma para que o mundo seja um lugar melhor? Porque é isso que faz com que o mundo seja um lugar de crimes, de coisas ruins, de muitas maldades e de muitas catástrofes. A escolha errada de escolher fazer a minha própria vontade em detrimento de destruir o próximo, porque o mais importante é eu, que seja o outro e não eu. E aí, com isso a gente dá lugar para o maligno agir na nossa vida, que é através da legalidade, praticando o que? O mal, que é considerado como pecado, né? Então, se a gente peca, a gente dá legalidade para o inimigo atingir a nossa vida. Então, fazendo essa soma na minha cabeça, eu cheguei à seguinte conclusão: não vou pecar se eu não tiver o livre-arbítrio. Então eu pedi para que Deus me tirasse o livre-arbítrio. Falei, Senhor, me tira o livre-arbítrio e aí eu não posso pecar. E mais, eu ainda acrescentei no meu pensamento, não na oração. E aí se eu não tenho livre-arbítrio, se eu chegar a fazer algo errado, não é culpa minha. Olha só, já o nosso pensamento assim, humano é complicadíssimo. E Deus me respondeu essa oração. Ele me disse a seguinte coisa: eu não posso, não no sentido de eu não posso lhe tirar o livre-arbítrio, mas de que aquilo, se me fosse tirado, eu não teria oportunidade de crescer e de aprender com as experiências que eu precisaria ter. Então por isso que eu iria falhar. E aí é por isso que naquele outro vídeo eu falo de coisas que vêm a acontecer comigo, que depois eu entendi o porquê. Se eu não tivesse livre-arbítrio, eu não teria aprendido com as situações que aconteceram comigo. Mas eu acredito que Deus se alegrou muito dessa minha oração, mas muito mesmo, porque depois daquilo, a minha vida espiritual, ela mudou assim de uma forma assim sobrenatural mesmo, sabe? Foi um momento onde na minha vida eu passei a ter contato com anjos, onde eu passei a ter experiências assim que mais pra frente eu posso contar em outros vídeos, né? Tudo aquilo que eu tô falando aqui vai acabar sendo uma soma, né? Pra quem assiste um vídeo, outro, e vai acabar ligando assim a todas as histórias que eu conto, você vai acabar vendo tudo como um todo, né? Como uma coisa só e chegar assim numa compreensão assim geral, né? E aí foi um momento onde eu passei a ter uma vivência espiritual, a ter visões, a ter muitas coisas grandes na minha vida. E disso partiu de mim um zelo, sabe? Por quê? Porque tá bom, Deus não pode me tirar o livre-arbítrio, mas eu fazer tudo tão corretamente que não vai ter um espacinho pro inimigo agir na minha vida. E esse zelo me tornou uma pessoa legalista, me tornou uma pessoa que sabe, me fazia me sentir assim importante, especial para Deus. Então eu não queria de nenhuma forma desonrar a Deus e nem também dar lugar para o inimigo ir lá dar risada na cara de Deus, igual fez com Jó. Ele tá fazendo isso porque tá tudo. Não, eu vou fazer tudo certinho, não vou deixar com que o inimigo de alguma forma tenha espaço. Tanto é que eu nunca havia ido na praia.
E nesse período foi a primeira vez que eu havia ido na praia. Eu falei, nossa, que legal, que muito maravilhoso e tal. E fomos para Caraguatatuba. Nossa, uma praia maravilhosa. Foi a primeira praia que eu fui. Eu já era adolescente, estava com meus 16 para 17 anos nessa época. E eu fiquei maravilhado em ver a praia. Só que, na minha concepção, hoje é dia de ir para a igreja. E eu tinha ido com os colegas meus, eu fiz todo mundo voltar mais cedo para ir para a igreja, porque mesmo sendo a primeira vez que eu estava vendo a praia, aquilo não foi o suficiente para fazer com que eu deixasse de ir para a igreja. Eu falava de Deus em todos os momentos, todas as ocasiões. Eu cheguei a ser até um cara chato para muitos, né? Algumas pessoas começaram a ficar, nossa, mas esse cara ficou parecendo que eu era aquela pessoa que sabia fazer tudo, que eu era certinho, que eu era aquilo, que eu era isso. E exatamente o que esse zelo vem trazer assim uma regragem para a nossa vida, que a gente faz tudo dentro de uma caixinha e que se eu fizer tudo certinho, tudo bonitinho, Deus está comigo. E se eu não fizer tudo certinho, tudo bonitinho, eu dou lugar para o diabo agir na minha vida. E eu comecei a ver isso na vida dos meus irmãos e comecei a apontar, não faça isso, o diabo vai agir na sua vida. E a gente começa a não compreender, mas não numa coisa ruim, mas sim querendo o bem do outro. Mas na verdade, é por isso que Deus não tira o nosso livre-arbítrio. Porque Ele nos deu a livre escolha. Mas assim, por mais que Deus não nos tire o nosso livre-arbítrio, todo mundo tem um certo terreno para atuar dentro dele. E disso também eu vou falar em um próximo vídeo. É a mesma coisa que vai acontecer com Marta e com Maria. Lá em Lucas, no capítulo 10, se eu não me engano, versículo 38, Jesus vai pegar uma seguinte situação, na qual Jesus é convidado para ir na casa da Marta lá e tal. Quando ele chega lá, tá falando, tá pregando, a mulher tá lá limpando a casa, tá arrumando as coisas, tá fazendo tudo ali do celular, e aí vê lá que Maria, a irmã dela, senta lá aos pés de Jesus para ouvir Jesus falar. E aí ela pega e olha para Jesus e fala assim, olha o tanto de serviço que eu tenho aqui, não pede para ela que me ajude. Aí Jesus fala, Marta, Marta, você anda preocupada com muitas coisas, mas uma só é importante. E isso não vai ser tirado de Maria, ou seja, a Maria, ela estava no que era mais importante, ou seja, era estar no centro da vontade de Jesus. Só Jesus nos basta, só Jesus nos abastece. Por mais que eu possa fazer tudo certinho, tudo bem regradinho, tudo bem nas suas minúcias, sabe? Toda aquela ritualística, mesmo que eu possa cumprir ali exatamente como manda o roteiro, sem Jesus aquilo ali é vazio. Todo aquele serviço ali que Marta estava fazendo, estou limpando a casa aqui para Jesus, olha, eu estou recebendo Jesus aqui numa casa tão limpa, tão bem, tão organizada, mas como é que ela estava por dentro? Toda agitada, como é que estava o coração? Todo agitado, como é que estavam os ouvidos dela? Fechados a ouvir aquilo que Jesus nos dizia. Ou seja, às vezes a gente está tão, eu sei das coisas, eu sei o que é o certo, o que é o errado, eu sei o que é o certinho, o que eu devo fazer ali para chegar, mas isso me impede de ouvir a voz de Deus, porque eu estou muito ocupado ali limpando a casa, nas minúcias de cada detalhezinho, e nisso a gente acaba pecando, e nisso a gente acaba falhando, e é nisso que Deus deixa que as circunstâncias do dia a dia vá nos mostrando e nos levando neste caminho, que é o mais importante, que Ele é o centro, Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E é por isso que a gente cai, e cai várias vezes, e por isso que eu disse que naquele vídeo eu caí. E qual que foi a sua queda? Isso daí eu vou dizer num outro vídeo, porque isso daí também dá um outro vídeo. Então se você está acompanhando tudo que eu estou falando aqui, vá captando cada pedaço, cada coisa daqui da mensagem. De repente você está vivenciando essa mesma situação hoje, e isso vai te livrar de passar pela mesma situação que eu passei, e você já dá um pulo, porque é igual uma prova. Quando a gente já sabe aquela matéria, a gente vai lá, faz um teste de nível, já está num outro nível. Agora, se a gente não aprende, a gente tem que refazer toda aquela lição, ou seja, quanto Marta não deve ter caído, quanto Marta não deve ter errado, para ter entendido que o mais importante estava ali diante dela, e ela estava preocupada com os afazeres ali do lar. Não que não seja importante limpar a casa, mas a casa vai se sujar, todo dia a gente vai ter ali uma casa para limpar. Mas qual o momento que o Senhor fala conosco? Este é o momento mais importante, onde
Não há nada mais importante do que Ele, porque a presença dele na nossa vida é o que dá sentido aos nossos dias. E é por isso que o salmista Davi vai falar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, o mais importante eu já tenho, então nada me falta, porque Jesus já faz morada em minha vida. E eu te vejo no próximo vídeo, onde falaremos mais sobre esse assunto. Até lá!